E se a Paraíba tivesse um lugar onde o tempo anda diferente? E isso muda a comida inteira. No mapa mental do Brasil, a Paraíba costuma aparecer de duas formas. Praia bonita e um sertão igual a todo sertão. Só que existe uma terceira Paraíba pouco mostrada. E ela muda o ritmo da comida inteira. Sobe a serra e entra no brejo. Lá não é um oásis romântico. É um pedaço do Nordeste onde a altitude e a umidade é maior. E isso cria um clima mais ameno, com noites frescas, névoa e verde. E quando o tempo muda, a cozinha também muda. Porque diferente do restante, o brejo não nasceu para aguentar viagem e labuta. Ele nasce para maturar. E aqui aparece uma coisa rara no imaginário do Nordeste. Comida que pode esperar. A cana não vira só açúcar aqui. Vira mel de engenho. Vira rapadura. Vira cachaça que descansa. O leite não vira só algo para matar a fome. Vira queijo que firma. Requeijão que puxa. Manteiga que concentra. A fruta aqui não é só doce, ela vira compota, vira geleia, vira doce de corte, coisa que assenta e ganha perfume. E isso cria uma entidade que não é de prato único, é de técnica com paciência. É o Nordeste que cozinha em câmera lenta. Por isso esse spin-off vai complementar o episódio base da Paraíba. Lá eu foquei na lógica de estrada e de feira, a comida que é feita para viajar e sustentar. Eu também falei do brejo, mas aqui eu quero te mostrar com maior foco um outro lado da Paraíba. Quando o mesmo estado ganha um bolsão de clima mais frio, a gastronomia começa a premiar outro tipo de habilidade. Então, em vez de lista turística, eu vou te dar um radar. 3 sinais para reconhecer o brejo no prato ou no copo. Primeiro, presença de tempo como ingrediente. Coisas que descansam, curam, assentam e envelhecem. Segundo, açúcar e leite trabalhando como estrutura, não como enfeite. Terceiro, textura limpa. No brejo, muita coisa boa não grita no tempero, ela se prova na boca. Para você visualizar de forma concreta, pense em cidades como Areias e Bananeiras como portas de entrada nesse universo. Engenho, alambique, doce de fruta, queijo, mesa de sítio. Não é aquele parque temático, é cotidiano com técnica. Agora vem a parte que eu gosto. Quando você entender isso, você para de tratar o brejo como curiosidade e começa a vê-lo como uma peça do sistema da Paraíba. Ele é o lugar onde o Estado preserva umidade e clima ameno em preservação, em valor e em identidade. Então na próxima parte, o primeiro símbolo desse tempo, o engenho do brejo. Não como foto bonita, mas como forma de disciplina, fogo e paciência. No brejo, cachaça não é cenário, ela é relógio. Quando eu falo aqui em engenho no brejo, eu não estou pedindo para você imaginar só cana e açúcar. Eu estou pedindo para você imaginar um relógio. Que aqui o ingrediente mais importante não é a doçura, é o tempo. Cachaça nasce de 3 coisas que não dá para falsificar. Fermentação conduzida, destilação limpa e descanso. E as 3 exigem atenção. A fermentação é o começo. Se você acelera, você ganha volume, mas perde aroma. Se você não controla a higiene e temperatura, o que era para virar perfume vira defeito. E é ali que a cana vai decidir se vai virar uma bebida elegante ou só álcool com gosto de pressa. Já a destilação é o filtro que presta. No alambique você separa o que é bom do que vai estragar. Corte de cabeça, coração e caldo não é aquele tipo de frescura de especialista. Isso é questão de segurança e sabor. Quando o corte é mal feito, você vai sentir no nariz e vai sentir no dia seguinte. E aí vem um ponto que o brejo entende como poucos. Descanso faz parte da receita. Pode ser em inox, pode ser em tonel de madeira, pode ser em barris que já seguraram outras histórias. O fato é, a receita precisa de tempo para arredondar. E no brejo, com um clima mais ameno, a receita faz sentido deixar assentando, pois isso ela vai se tornar menos agressiva. E aqui entra a diferença entre vitrine e raiz. Tem cachaça feita que é para servir de lembrancinha, rótulo bonito, doçura fácil, pouca complexidade. E tem cachaça que é feita para ser de mesa. Você prova, ela abre as papilas, ela não queima à toa e ela conversa com a comida. E no brejo ainda existe esse orgulho de fazer para beber aqui do que vender lá. Um exemplo que ajuda a visualizar isso é a Areia, pois lá ainda tem engenhos e alambiques que recebem visitação de produção tradicional. Então não é só turismo, é um pedaço vivo da economia local. E isso aparece na mesa sem você perceber. A cachaça de qualidade não é fim de refeição. Ela entra como uma cultura da mesa. Ela acompanha a rapadura, acompanha o queijo,
ela serve para acompanhar a conversa longa. E isso é um traço do brejeiro. O prazer não é instantâneo, ele se constrói. Então faz um teste quando você estiver diante de uma cachaça do brejo. Ela tem cheiro de cana e fruta ou só cheira a álcool? Ela queima e some ou ela fica macia e longa? Se a resposta for a segunda, você acabou de provar o domínio do tempo. Então na próxima parte eu vou te mostrar o outro lado do engenho, quando cana vira comida de verdade. Rapadura, mel de engenho e doces que seguram a memória. Rapadura não é doce simples, é tecnologia de conservação. Se você pensa em rapadura como doce de feira, meio bruto, sabe? Eu vou te pedir aqui para virar a chave. Rapadura no brejo é tecnologia. É o açúcar virando forma estável de energia, transporte e memória. O problema é que é simples. A cana é perecível, o caldo fermenta rápido. Açúcar refinado custa. E nem toda casa tem estrutura para fazer confeitaria. Então a solução do engenho foi transformar a cana em coisas que duram. Rapadura, mel de engenho, batidas, bolos que seguram a semana. Aqui não é capricho, é conservação. E aí está a parte bonita. Quando o clima é mais ameno como no brejo, essa engenharia ganha espaço para ficar mais delicada. Vimos um pouco dessa transição no episódio de Pernambuco, da delicadeza e desenvolvimento da técnica apurada, porque você tem o tempo. Mel de engenho no ponto certo não é só um doce. Ele se torna um ingrediente. Ele vira finalização de queijo, vira base para bebida, vira até assinatura de casa. Rapadura boa também tem assinatura. Ela não é só um açúcar duro, ela tem o aroma de cana, o tostado certo, tem textura que quebra sem virar pedra. E se ela ficar amarga ou queimou, você percebe na hora. Porque, de novo, isso aqui é tema do brejo. Textura denuncia na hora. Agora entra aqui a camada que quase ninguém comenta. Rapadura e mel de engenho vira moeda cultural. Servem para presentear, para levar para a cidade, para marcar a visita. Em muita casa do interior você percebe que é dia de fazer um carinho quando aparece uma coisa feita no ponto. E não fica só na cana isso. O brejo junta cana com açúcar e cria uma doçaria de panela com outro perfume. Banana, goiaba, caju, laranja, coco. Tudo vira doce de corte, geleia ou compota. O princípio aqui é o mesmo. Fogo baixo, ponto no olho e paciência. E quando você olha com atenção, é aqui que o brejo se diferencia um pouco do resto do estado. Ele mantém sim a lógica nordestina de preservação, só que com um ambiente que permite trabalhar com mais nuances, e não só com a questão da sobrevivência. E eu gosto de uma imagem mental para isso. No brejo, o açúcar deixa de ser um virão e vira ferramenta. Ele não está ali para gritar. Ele está ali para segurar a textura, segurar uma fruta, segurar o tempo. Então faz um teste simples quando você for provar rapadura, mel de engenho ou fruta do brejo. Ele é só doce? Ele arranha sua garganta? Ou ele tem cheiro, ponto e um final longo, suave? Se sim, então você está provando uma coisinha que aprendeu a conversar com o clima. Em seguida eu vou puxar um outro pilar dessa história, o leite. Porque no brejo o leite não é urgência, ele vira escolha. E isso muda tudo. Queijo bom é mapa do pasto, e o brejo assina muito bem esse mapa. No sertão, o leite costuma ser urgência, vira queijo rápido, manteiga para durar, vira energia para segurar o corpo. No brejo, com clima mais ameno, o leite ganha outra chance, virar textura, virar cuidado, virar identidade. E é o tipo de lugar que você vai sentir a diferença de pasto e água no queijo, porque é ali que é o primeiro lugar onde isso aparece. Queijo coalho bom não é só sal e fogo, ele é leite bom, corte certo, prensagem certa, temperatura correta e o principal, ponto certo. Se o leite é ruim, nem tem tempero que salve. Se o ponto erra, ele esfarela ou vira borracha. Por isso que eu gosto de usar o queijo como um detector no brejo. Em muita mesa brejeira, ele não é só um acompanhamento, ele é o protagonista. Ele entra no café da manhã, ele entra como lanche, ele entra como sobremesa com mel de engenho. Quando o ingrediente é constante, ele vira linguagem. E aí vem o requeijão do Nordeste, aquele de corte, firme, que você fatiava e via puxar um pouquinho. Isso é leite concentrado por calor e mexida. E de novo, paciência aparece como uma assinatura. E também tem a manteiga da terra. Muita gente só conhece ela como uma gordura para o cuscuz, mas ela é leite virando reserva de sabor. Quando ela é boa, ela tem um cheiro limpo e não fica rançosa fácil. Quando é ruim, ela denuncia na primeira colher. Agora um ponto importante.
No Brejo, leite e açúcar se encontram de uma forma que parece simples, mas é sofisticado. Queijo com mel de engenho, requeijão com rapadura, doce de leite com fruta local. Isso não é mistura aleatória, é lógica de equilíbrio. Sal e doce, gordura e perfume, textura firme e calda. E aqui vai um outro ponto pouco discutido. Isso que muitos chamam de comida de roça é ajuste fino. Se o mel passa, enjoa. Se o queijo fica seco, quebra. Se a manteiga está pesada, domina. Então quando tudo acerta, fica elegante e suave. Então é aquilo, quando você provar queijo, manteiga e requeijão do Brejo, faça essas 3 perguntas. Ele tem o cheiro limpo? Tem textura firme, sem ser borrachudo? A gordura fica na boca de um jeito agradável? Se sim, você está vendo aí um Nordeste que trabalha técnica no silêncio. Em seguida, eu vou juntar isso tudo num lugar que revela o Brejo de verdade, a mesa, e o caminho de onde você ainda encontra essa cultura viva. Quem entendeu o Brejo? Não é no ponto turístico, é no almoço de domingo. Agora eu quero te tirar da teoria e te colocar numa cena. Imagina um almoço de domingo no Brejo. Mesa grande, café passando, queijo já cortadinho, uma garrafa ali no cantinho, um doce de fruta e um pote reaproveitado. E alguém te dizendo ali, come mais que tá pouco. E tu já lá, ó. Essa é a estética real do Brejo. A abundância no cuidado e não na ostentação. E percebe o padrão? Quase tudo que eu falei nos segmentos anteriores sempre está junto. Cana, leite, fruta e tempo. O Brejo é o lugar onde esses 4 elementos se encontram com naturalidade. A cana aparece como forma de mel de engenho, rapadura, doces de corte, bolo de roça e também no gole, aquela cachaçinha que não quer te derrubar, mas te acompanhar. O leite aparece aqui firme, o queijo que aguenta faca, aquele requeijão que tem corpo e é cremoso, manteiga que perfuma. E em perfume, a fruta aparece aqui como ele também. Doce de banana, goiaba, caju, seja compota, geleia, doce de corte, coisa feita para durar e ser dividida. Já o tempo aparece em todos eles. Na calda que precisa chegar no ponto, no queijo que precisa firmar, no descanso que deixa a bebida macia. Agora vem a parte dura. Isso não sobrevive sozinho, porque a vida moderna é inimiga do alimento que dá trabalho, e o Brejo sente isso, assim como diversas outras regiões mais interioranas. Quando o jovem vai embora, a receita não vai junto se ninguém ensinar. Quando o ingrediente encarece, a substituição mata a textura. Quando o mercado pede padronização, o que é artesanal vira versão simplificada. Então, se você quer encontrar o Brejo de verdade, o radar é o mesmo do episódio de Pernambuco. Procura onde o tempo ainda manda. Confeitarias de bairro com receitas antigas, engenhos e alambiques que trabalham com visitação e receitas próprias, feiras onde o produtor te olha no olho e diz de qual sítio veio. E preste atenção no discurso. Quando alguém diz, isso aqui dá trabalho, pode apostar, aquilo dali é muito bom. E aqui também tem um detalhe importante. O Brejo não precisa ser turístico para ser potente. Ele é potente justamente porque ele é cotidiano. Você não vai encontrar um prato único que resolve tudo. Você vai encontrar uma sequência de pequenas coisas bem feitas que todas juntas mostram um mapa que conta a história do lugar. Então, se eu tivesse que resumir em um pensamento, seria mais ou menos esse. No Brejo, identidade não mora numa placa. Ele mora na mão. Ele mora na paciência, ele mora no ponto certo. E é isso que prepara a gente para a próxima parte. Como reconhecer o Brejo numa mordida, num gole. Isso sem saber o nome de nada, só sentindo no teu paladar a técnica. O Brejo prova, o Nordeste não cozinha só na urgência. Mito. O Nordeste é sol, seca e comida pesada. E quando alguém fala da Paraíba, o mito vira praia e mais nada. A realidade, o Brejo prova que o Nordeste também cozinha com frio e clima ameno. E principalmente com tempo. E isso muda tudo, porque obriga a cozinha a desenvolver outra metodologia e outro pensamento. Desenvolve a virtude do controle sem pressa. E se você estiver na Paraíba e quer reconhecer o Brejo, aqui vai um truque. Isso sem precisar decorar nome de prato, cidade ou produto. Faz aquele detector de 3 perguntas. Esse alimento depende de espera, descanso, cura, maturação, calda no ponto, queijo que firma, bebida que arredonda. Ele trabalha equilíbrio e não impacto, doce com sal, gordura com perfume, textura limpa que não grita. Se erra o ponto, o erro aparece rápido, amargou, cristalizou, virou borracha. Se a resposta for sim, para pelo menos 2 delas, você está diante de uma lógica brejeira. Cozinhar com quem respeita o tempo. E olha como isso amarra tudo que a gente viu. A cachaça do Brejo é isso.
Ela não quer ser forte, ela quer ser limpa. Rapadura e mel de engenho são isso. Não é açúcar por açúcar, é ponto e perfume. Queijo, manteiga e requeijão também são isso. Não é gordura, é estrutura. Até o doce da fruta é isso. Fogo baixo e paciência para a fruta virar memória. E aqui vem o plot twist que eu acho mais importante. O brejo não é uma exceção bonita dentro da Paraíba. Ele é uma resposta cultural e econômica àquele ambiente. Onde tem umidade e altitude, o Estado aprende a preservar de uma forma diferente. Não por falta, mas por técnica. Então aqui vai uma pergunta direta para você. Qual a sua lembrança mais forte do brejo paraibano? Um doce de banana de casa? Um queijo com mel? Uma cachaçinha que não queima? Ou até mesmo um café mais simples que parecia melhor do que deveria? E para você também que não é da Paraíba, faz esse exercício na sua terra natal. Qual comida que depende de tempo e tá aos poucos sumindo porque dá trabalho? Diz aí que eu quero saber. Comenta aí o nome e a cidade, porque esse daqui é um mapa coletivo de todos nós. Que aqui no Odisseia a gente não coleciona receitas. A gente coleciona cultura, história e evidência. E no brejo paraibano, a evidência principal é essa. Quando o clima muda, a cozinha muda. E o Brasil inteiro fica mais complexo do que o estereótipo deixa parecer. Então, nos vemos na próxima.